Mas agora, na verdade, o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Boa tarde a todos. Vamos dar início à 30ª sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 22 de outubro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h18, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo destaque, considero a ata aprovada e chamo para julgamento o recurso extraordinário com agravo 959.620, procedente do Rio Grande do Sul, relator Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, recorrente Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que está aqui com a presença do Procurador-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, recorrido Suzana Ajardo da Silva e outros, aqui já mencionados, que os advogados terão voz na presente sessão. Passo a palavra, primeiramente, a Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, e depois eu, então, vou esclarecer aos eminentes ministros a ordem das sustentações orais de recorrente, recorrida e amite cure. Ministro Edson Fachin, Vossa Excelência, a palavra para o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência e assim cumprimento todos os eminentes pares, bem como o senhor vice-procurador-geral da República, professor Humberto Jaques, os advogados, advogadas aqui presentes nesta sessão. Como Vossa Excelência, presidente, vem de apregoar, trata-se de agravo em recurso extraordinário 959-620, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, no qual foi reconhecida a repercussão geral. O relatório deste feito, senhor presidente e eminentes ministros, foi publicado na forma do artigo 87 do nosso regimento interno, de modo que me permitirei fazer uma síntese do relatório apta a aurirmos em seguida as respectivas sustentações orais. Por isso digo, de forma sucinta, que o tema cuja controvérsia é levada a desar se refere à ilicitude da prova obtida a partir de regras e práticas vexatórias na revista íntima para ingresso de visitantes em estabelecimento prisional, seja por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, seja pela proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas. Essa questão chegou a esse Supremo Tribunal Federal por meio do agravo, cujo objeto é a decisão que, na origem, não admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado rio-grandense. No recurso extraordinário, o Ministério Público aponta a contrariedade que entende presente da decisão com o contido no artigo 5º, inciso 10º, e também a negativa de vigência do caput do artigo 5º, 6º e 144 da Constituição da República, sob o argumento de que a equivocada interpretação das normas constitucionais pelo acórdão recorrido teria redundado em afronta direta aos princípios da segurança e da ordem pública, já que foi afastada a caracterização do crime de tráfico de drogas previsto no caput do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Sustenta em síntese o recorrente que
a decisão recorrida, ao considerar ilícita a prova produzida por ter sido alegadamente obtida sem observância às normas constitucionais e legais, findou por posicionar os princípios da dignidade da pessoa humana e intimidade em patamar hierarquicamente superior àqueles da segurança e da ordem pública. Na compreensão do recorrente, a apreensão da droga teria resultado de diligência de busca pessoal. Afirmou ainda que vedar a realização de exame íntimo quando esse não se mostra agressivo ou abusivo, especialmente quando não há objeção do examinando ou da examinanda, traduz-se em um verdadeiro salvo-conduto à prática de crimes, reproduzo literalmente o que está no documento 3, página 333 dos autos. Em síntese, o que esse tema traz à discussão diz respeito com a prova e sua licitude ou ilicitude com a prova obtida a partir da revista íntima ou vexatória de visitantes para o ingresso em estabelecimento prisional por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e pela proteção aos direitos fundamentais, à intimidade, à honra e à imagem das pessoas diante de práticas e regras vexatórias, desumanas e degradantes. Ingressaram nos autos, na qualidade de amigos da Corte, a Conectas Direitos Humanos, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, a Defensoria Pública da União, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e a Pastoral Carcerária Nacional. No relatório, reproduzo, em síntese, os argumentos à guisa de contribuição para o desate da matéria, trazidos pelos amici curiae, inclusive pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que expôs que a instalação dos escâneres corporais em praticamente todas as unidades prisionais daquele Estado não fez cessar o que denomina de a lógica semanal de humilhação, violência e arbitrariedade que ainda permeia a revista de visitantes nas unidades prisionais paulistas. Faz um longo relatório que reproduz, inclusive, quanto aos números de objetos apreendidos nos anos que constam daquele relatório, sendo da amostragem significativo registrar que somente 3 em cada 10 mil pessoas submetidas ao procedimento, segundo a Defensoria Pública Paulista, estavam, de fato, na posse de objetos proscritos. E roga, enfim, pela fixação de balizas sólidas pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a afastar o trato desumano de familiares presos. Também sumaria a manifestação conjunta da Conectas Direitos Humanos, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e da Pastoral Carcerária Nacional, bem como da Defensoria Pública da União, bem como também faço a síntese dos memoriais do IBCCRIM, também explicito as informações recebidas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi intimado a prestar esclarecimento. Inclusive, formulei no curso da instrução várias perguntas, indagações objetivas, e recebi manifestação daquele Ministério por meio de expediente do senhor Ministro de Estado, bem como também refiro-me no relatório aos dados remetidos pelo
pelos gestores do Fundo Penitenciário Nacional e pelo respectivo departamento. Também no relatório constam as informações que vieram em face de diligência encetada de inúmeros estados da federação, dentre eles o estado do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, também do Distrito Federal e ainda dos estados do Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Rondônia. Veio aos autos manifestação da Procuradoria-Geral da República, que se posiciona nos autos no sentido de a realização generalizada de revistas íntimas com atos de desnudamento e inspeção nos órgãos genitais carecer de legitimidade jurídico-constitucional. Defende, porém, que essa modalidade de diligência intrusiva poderia ser adotada, e reproduz as expressões do Ministério Público da União, poderia ser adotada quando absolutamente imprescindível para alcançar objetivo legítimo, concretamente, previamente fundamentado. Propõe, ao final, a modulação dos efeitos da decisão com esta dimensão norteada pelo princípio da eventualidade. Após a liberação do relatório, também admiti no feito como amicus curiae o Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Tomás Bastos. E é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. E agora eu esclareço ao egrégio pleno Ministro Luiz que Fux, nós temos a fala do recorrente, 15 minutos, a fala da parte recorrida, 15 minutos. Depois falarão 1, 2, 3, 4, 5, 6 amici curiae, com prazo dobrado dividido, 30 minutos dividido por 6, 5 minutos para cada amicus curiae. E, ao final, teremos a honra e o prazer da fala do Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques. Então, de início, eu passo a palavra, que falará pelo recorrente, ao doutor Fabiano Dalazen, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Pelo tempo regimental de 15 minutos. Muito boa tarde, eu cumprimento a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, presidente desta egrégia corte. Cumprimento ao ministro Luiz Edson Fachin, eminente relator, e em nome de Vossas Excelências estendo o cumprimento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a todos os ministros que integram este Supremo Tribunal Federal. O meu cumprimento também ao vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jacques Medeiros, a nossa saudação aos ilustríssimos senhores advogados que também trabalham nessa causa e a todos que nos acompanham. Conforme relatado por Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, o que se discute nesses autos é a ilicitude ou licitude da prova que foi declarada ilícita por suposta violação do princípio da dignidade da pessoa humana, proteção ao direito à intimidade, à imagem e à honra, quando a acusada neste processo ingressava no Presídio Central de Porto Alegre com aproximadamente 96 gramas de cannabis sativa, de maconha, enrolada em um preservativo no interior de sua cavidade vaginal. Ocorre que a conclusão no sentido da ilicitude da prova, obtida a partir da revista íntima nessa visitante, nesse caso concreto, para o ingresso no estabelecimento prisional, oral por videoconferência.
é diametralmente oposta à própria jurisprudência que venha sendo tratada por essa egrégia corte. Sabidamente, e iniciamos por aí, não há direitos fundamentais absolutos, não podendo servir, e essa é nossa tese, os referidos princípios de um pretexto para a não aplicação, inclusive, da regra que tipifica o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O conteúdo da dignidade está vinculado à vedação da instrumentalização do indivíduo, é Kant, tratando-se as pessoas com igual consideração e respeito, mediante o reconhecimento do valor intrínseco e da responsabilidade especial de cada uma, como dizia Dworkin. A necessidade, por outro lado, de mandados constitucionais de criminalização decorre da existência da chamada zona de danosidade inequívoca, e o tráfico de entorpecentes entra aí, as quais reclamam uma tutela penal do Estado. Ora, Luciano Feldman quem já dizia a determinação constitucional, no sentido de criminalizar-se determinada conduta, ou mesmo de não despenalizá-la, quando já existe uma norma incriminadora, veicula um nítido propósito protetivo daquela objetividade jurídica que, à vista de sua transcendência, mereceu a incorporação constitucional. Por outro lado, esse equilíbrio, através do princípio da proporcionalidade, para além da sua função de legitimidade constitucional das medidas de restrição aos direitos fundamentais, deve ser compreendido em sua dupla dimensão, como proibição de excesso e de insuficiência, já que ambas as facetas, excesso e insuficiência, guardam conexão direta com as noções da dignidade e de equilíbrio. Então, nessa linha, e não pretendo cansar a vossas excelências, a decisão recorrida que foi proferida pela Egrégia Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não se afigura dogmaticamente justificável e nem constitucionalmente adequada, à luz da legalidade democrática e da proporcionalidade, na perspectiva de proibição da proteção insuficiente de direitos fundamentais. Eu lembro aqui a lição como uma homenagem ao ex-ministro Celso de Mello, que no julgamento do mandado de segurança número 23.452 do Rio de Janeiro, em 12 de 5 de 2000, foi publicado no Diário de Justiça, assinalava lapidamente, como é de seu feitio, não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que, evidentemente, respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. É partindo desta premissa que, no julgamento do caso de tráfico de drogas ocultados em cavidades corporais, sendo a ação ilícita flagrada numa revista íntima, no ingresso em sistema prisional, a mesma Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, prolatora do acórdão recorrido, assentou em recente julgado, o caso sob júdice é de 2011, mas em recente julgado, em 27 de fevereiro de 2019, relatado pelo ilustrado desembargador gaúcho, então Ingo Wolfgang Sarlet, reconhecido e prestigiado, por isso cito, reconhecido e prestigiado autor de obras de direito constitucional e de direitos humanos, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, dizendo, nos autos do processo 700-648-50-431, a revista íntima não ofende direitos e garantias individuais, e a prova obtida com ela não pode ser considerada ilícita, uma vez que o procedimento em decorrência do qual fora encontrada a droga no corpo da ré não excedeu, e esse ponto é importante, não excedeu os limites objetivos do ato, qual seja a garantia da segurança pública quando da entrada de visita no presídio.
Logo, é viável concluir que a solução de conflito entre esses bens jurídicos de hierarquia constitucional, como ocorre no presente caso, esse conflito que nós verificamos aparentemente, se resolve a partir do reconhecimento da preponderância, no caso concreto, dos princípios da segurança e da ordem pública, de abrangência coletiva, sobre a proteção, a dignidade e a intimidade de alcance individual. Aliás, essa também foi a conclusão a que chegou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao analisar em inúmeros recursos e habeas corpus a questão ora debatida a partir, claro, do prisma da legislação infraconstitucional, mas tendo por norte também a interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca dos dispositivos constitucionais correlatos à legislação infraconstitucional. Pacificou o STJ que, e aqui cito o agravo regimental no recurso especial 1652864 oriundo do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Jorge Mussi, havendo fundada suspeita de que a visitante do presídio esteja portando drogas, armas, telefones ou outros objetos proibidos, é possível a revista íntima que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos ditames legais. Nesse particular, excelências, é fundamental ressaltar aqui que a tese do recorrente vai ao encontro da tese, doutor Humberto Jacques, sustentada pela Procuradoria-Geral da República. O apelo extremo do Ministério Público a esse STF, a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, em momento algum, preconiza, e vou grifar, em momento algum preconiza a realização da denominada revista íntima ou revista manual como um protocolo geral e prioritário para o controle do ingresso de drogas e materiais proibidos nas casas prisionais. Vou repetir, em momento algum nós sustentamos que isso seja um protocolo geral e restrito e prioritário para a detecção do ingresso de materiais ilícitos através da visitação nos estabelecimentos prisionais. Ao contrário, a nossa sustentação vai na linha, inclusive, do que dispõe a Resolução número 9 de 2006 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no sentido de que cuida-se de medida de caráter excepcional, reservada, como no caso tratado no presente recurso extraordinário, é bom que se diga, as hipóteses de existência de fundada suspeita e a ser realizada por servidor habilitado do mesmo sexo do revistado, em local reservado e com observância de todos os protocolos pertinentes para que se preserve a honra, a intimidade e a dignidade do revistado. Percebe-se, então, que nessa linha de compreensão, e é importante que se diga, existindo fundadas razões ou fundada suspeita para a realização da revista íntima no momento do ingresso, de sorte a revestir a prova de licitude dela decorrente. Nós estamos aqui nos assemelhando em muitos aspectos, mas em muitos aspectos mesmo, com a solução a que chegou este Egrégio Supremo Tribunal Federal no tema 280, acerca da licitude das provas obtidas mediante o ingresso no domicílio por policiais sem mandados de busca e apreensão. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 603616, assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. A situação, prezado ministro Alexandre de Moraes, é similar. A própria resolução
do Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal estabelece, por exemplo, no seu artigo 2º, que a revista manual só se efetuará em caráter excepcional, ou seja, quando houver fundada suspeita de que o revistando é portador de objeto ou substância proibido legalmente ou que venha a pôr em risco a segurança do estabelecimento. Parágrafo único. A fundada suspeita deverá ter caráter objetivo, diante de fato identificado e de reconhecida procedência, registrado pela administração em livro próprio e assinado pelo revistado. Artigo 3º. A revista manual deverá preservar a honra e a dignidade do revistando e efetuar-se-á em local reservado. Artigo 4º. A revista manual será efetuada por servidor habilitado do mesmo sexo do revistando. Diante disso, senhores ministros, e a partir desse viés interpretativo, impera que se faça a ponderação dos interesses e dos princípios constitucionais colocados na discussão para dar provimento ao presente recurso extraordinário. Pois, no caso concreto, havia fundada suspeita para a realização da revista íntima. A própria acusada admitiu em seu depoimento que estava nervosa diante da empreitada proposta pelo irmão de levar drogas para o interior do presídio, culminando por despertar a atenção e a abordagem por parte dos agentes de fiscalização. E, ademais, a revista se deu de acordo com o regramento pertinente, não excedendo os limites objetivos do ato. Isso é, a garantia da segurança pública quando da entrada no presídio, como exaustivamente foi demonstrado nos autos desse processo. Diante disso, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul postula o provimento do seu recurso extraordinário em conformidade com aquilo que foi delineado, mais uma vez ressaltando que não se busca aqui a declaração de que a revista íntima, o manual, seja um protocolo geral e prioritário de controle do ingresso de substâncias ilícitas nos presídios. E nós sabemos que ingressa muito, não só droga, armas, telefones, o que dificulta em muito o controle por parte da segurança do presídio e expõe a toda a comunidade e especialmente aos agentes que lá trabalham no presídio, a um risco muito grande, mas que haja a conformação para não impedir a revista íntima quando houver fundada suspeita a ser realizado nos parâmetros determinados pelo órgão, ministro Luiz Edson Fachin, que tem a competência para definir a política penitenciária e criminal, que é o Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal. Porque a vedação geral e irrestrita, por outro lado, levaria a um desbordamento daquele mínimo de proteção por parte do Estado, criando uma situação de imunidade criminal e concedendo um salvo-conduto, aí sim, para o ingresso de substâncias ilícitas através da visitação. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradecendo ao doutor Fabiano Dalazen, que falou pelo Estado do Rio Grande do Sul, eu passo a palavra agora à recorrida, Salete Suzana Jardos da Silva, cujo advogado, que assumirá a tribuna pelo tempo regimental de 15 minutos, é o doutor Domingos Barroso da Costa, defensor público do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, os quais saúdo nas pessoas do presidente desta Suprema Corte e do ilustre relator, ministro Edson Fachin, demais presentes. Na condição de defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, atuo aqui em defesa dos direitos de Salete Suzana Ajardo da Silva, que, por sua vez, nesta corte, reverbera clamores de milhares, talvez milhões de brasileiras e brasileiros ilicitamente constrangidos, verdadeiramente violados, enquanto tentam visitar seus amigos e parentes encarcerados. Abre aspas. O negócio está tão sério que é olhar para a nossa cara e dizer simplesmente: tira que eu estou vendo. Ou, você é o quê do preso?
ou pedir para que façamos força até que nossas necessidades saiam. Encostei-me à parede e fiz força por 20 minutos. Abri, passei papel higiênico, tossi. Aos prantos, eu pedi pelo amor de Deus e as informei que eu não estava com absolutamente nada. Mesmo assim, o questionário não acabou. Perguntaram se eu tinha passagem pela polícia, o que eu era do preso e há quanto tempo eu estava com ele e por que estava demonstrando nervosismo. Fecha aspas. O que será? Esta é uma das cartas remetidas por pessoas submetidas a revistas vexatórias que foram juntadas aos autos com a manifestação da Conectas, ITCC e Pastoral Carcerária. Excelências, já é tempo de transformar esse vexatório estado de coisas. Em dias como hoje, a atuação como defensor público traz comigo os ares dessa necessária mudança, uma vez que, na medida em que se efetiva a Constituição de 88, já não só os donos do poder e seus representantes têm voz ativa perante os tribunais deste país, mas também, assistidos pela Defensoria Pública, passam a tê-la os historicamente subjugados. Esse é o caso da agravada, Salete Suzana Ajardo da Silva, e de todos os cidadãos e cidadãs que são submetidos diariamente a revistas vexatórias, que nada mais são do que o desdobramento das condições desumanas e degradantes impostas aos encarcerados neste país, em situação já reconhecida por este egrégio tribunal como caracterizadora de um estado de coisas inconstitucional. Pois bem, o caso que nos possibilita ouvir a voz dos excluídos no dia de hoje se inicia com denúncia oferecida pelo Ministério Público, em que atribui a Salete Suzana Ajardo da Silva o porte de drogas para comércio, conduta que teria ocorrido em 15 de fevereiro de 2011, no interior do Presídio Central, em Porto Alegre, oportunidade em que a denunciada visitaria um dos cidadãos ali custodiados. A justificativa apresentada para a realização da revista vexatória em Salete reportou a denúncia anônima. A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2012. Pelo juízo de origem, a hora gravada restou condenada pela prática do delito de tráfico de drogas, incidência da minorante, a pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão. A sentença foi publicada em 21 de novembro de 2012. Provendo o recurso defensivo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu Salete, com fundamento no artigo 386, incisos 2º e 3º do Código de Processo Penal. O recurso especial interposto pelo Ministério Público foi parcialmente conhecido e provido para afastar as teses da impossibilidade do crime e da ausência de materialidade delictiva. Ainda, o Ministério Público aviou agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto, o qual foi conhecido e improvido pelo ministro Edson Fachin em 16 de maio de 2016. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo regimental, em que insistiu na necessidade de se discutir o fundamento absolutório construído a partir da ilicitude da prova produzida mediante revista pessoal, a qual afrontaria os princípios fundamentais como os da dignidade e da intimidade. O regimental foi acolhido, decidindo o relator pela submissão da controvérsia constitucional à deliberação pelo plenário da Suprema Corte. Pontuou, então, o ilustre ministro Edson Fachin que, abre aspas, a questão é relevante do ponto de vista social e jurídico. A utilização de práticas vexatórias para controle de ingresso a locais de privação de liberdade expõe um debate relevante sobre coibir tratamento desumano e degradante. O cumprimento dos protocolos de segurança e implementação da pena suscita um tema de relevo ao sistema carcerário, aos direitos e deveres da pessoa presa, bem como a observância de princípios e regras essenciais ao Estado brasileiro sob as luzes das normas constitucionais. Fecha aspas. Em sua motivação, destacamos que o ilustre relator coloca os pingos nos is, na medida em que define a revista usualmente praticada em nossos presídios como vexatória, ressaltando a relevância social e jurídica da questão, ao que acrescentamos que a importância é, além disso, histórica, uma vez que toca relações de dominação que seguem se perpetuando e que hão de ser combatidas, conforme se extrai destacadamente dos artigos 1º e 3º da Constituição Federal. Nesse sentido, frisamos que a questão, a um só tempo, diz do abismo que separa uma pequena elite de uma imensa parcela empobrecida da população brasileira, de um racismo estrutural que faz de nossas prisões e favelas reedições atualizadas no navio negreiros e senzalas de outrora. Trata-se de questão que reflete toda a opressão a que está especialmente submetida a mulher
No caso, ainda mais a mulher pobre e negra ou parda, aquela que vai ao presídio por necessidade e afeto. E ali, sob o peso de séculos de humilhação, reeditados, dobra para escutar de baixo a voz do opressor, para que saiba que embaixo de permanecer, se um dia pelo açoite, hoje pelo peso do coturno, que é como não raro lhe é apresentado à autoridade estatal. E toda essa sobredegradação se expressa para que tudo continue como sempre foi, e ele ou ela, geralmente a mulher negra ou parda e pobre, frisamos, permaneça sob o jugo de seus opressores, nua de direitos, despida de civilização. Esse vexatório estado de coisas nos confronta com questões das mais básicas, convocando nossa responsabilidade jurídica, social e histórica. O que está em jogo no julgamento de hoje são os fundamentos máximos do Estado de Direito, as garantias liberais clássicas, aquelas que marcam a superação de um modelo absolutista por um paradigma em que o Estado se autoimpõe limites diante do sujeito de suas liberdades. É o poder contido pelo saber, a razão do direito e dos juristas impedindo que uma força legítima se converta em violência. Uma razão, portanto, que serve de anteparo sem o qual, no exercício de seu poder, e todo poder tende a desbordar, vale lembrar, o Estado pode se tornar agente de crimes muito mais bárbaros que aqueles que atribui ao cidadão que se propõe a julgar e punir. E vale dizer, reportando a lição de Zaffaroni, que sob todo o Estado de Direito existe latente um estado de polícia. Uma ameaça bárbara a reclamar constante vigilância da razão, que há de sempre estar a serviço da proteção e manutenção do Estado de Direito. Pois o Estado de Direito é como a autonomia que sustenta a democracia. Trata-se de dignidade que tem de ser constantemente reafirmada, a fim de conter as pressões tirânicas e a sedução da servidão voluntária, sempre à espreita. Aliás, essa é a finalidade maior que nos reúne nesta corte. Proteger e possibilitar o curso do processo civilizatório diante das ameaças tirânicas que deram força a cada revista vexatória ainda hoje permitida neste país. Apesar de toda a tecnologia existente, apesar de estarmos em pleno século XXI, entre as 10 maiores economias do mundo. O vexame é nosso, brasileiros, que permitimos que o estado de coisas inconstitucional, já reconhecido em relação ao sistema prisional, transcenda este âmbito e também avilte a dignidade dos que ali estão não por crimes, mas por questões demasiado humanas, que vão do afeto à necessidade. Estamos diante de prisões cautelares e penas degradantes que transcendem a pessoa do réu ou do apenado, violando a dignidade dos que lhes são afins, e a Constituição Federal também violada em seu artigo 5º, inciso 45, dentre tantos outros, já mencionados inclusive no relatório. Estamos diante do uso de meios criminosos, que incluem condutas que bem se amoldariam a outras bem tipificadas, como tortura e às vezes até estupro, para a produção de provas desde sempre ilícitas, obtidas em dinâmicas nas quais, como frisado, o poder subjuga a razão e o Estado, em pleno século XXI, se converte em agente de crimes mais graves que aqueles que procura atribuir ao cidadão, tornado objeto para sua violência. É isso que se passa na revista vexatória, cuja correção reclama a consolidação do entendimento firmado pelo ministro Celso de Mello em seu último julgado, HC 186797, abre aspas. A transgressão pelo poder público das restrições e das garantias constitucionalmente estabelecidas em favor dos investigados, culmina por gerar a ilicitude da prova eventualmente obtida no curso das diligências estatais, que provoca, como direta consequência desse gesto de infidelidade às limitações impostas pela lei fundamental, a própria inadmissibilidade processual dos elementos probatórios assim coligidos. Fecha aspas. Por fim, apoiando-nos em lição do psicanalista Wilhelm Reich, ao se posicionar contra tiranias, destacamos que toda democracia tem por fim último a observância dos meios que se autoimpõem rumo ao alcance de seus objetivos. Eis o que, na hipótese, podemos chamar de uma forma abrangente de devido processo legal, em que os meios são condições para o alcance legítimo dos fins, proteção que temos contra as ameaças despóticas que se pautam numa antiética segundo a qual os fins justificariam os meios. O julgamento de hoje é histórico, excelências, e nos coloca diante de uma escolha: civilização ou barbárie. São séculos de ilicitude que se expressam pela revista vexatória. Procedimento que é absolutamente ineficaz,
como demonstra o número de apreensões de objetos ilícitos, irrisório frente à devastação da dignidade que representa, mas que, apesar de toda essa ineficácia, ainda persiste, reclamando a máxima intervenção desta Corte, no sentido de impor o saber e a razão ao poder e à crueldade sádica que cotidianamente nos assombra pelo cinismo com que vem se autorizando. Já temos chegado ao ponto de sermos informados de uma violência estatal apologizada e ensinada em cursos. Considerando que trabalho de cultura, ou seja, o processo civilizatório, é pressuposto da vida humana sobre a Terra, e que este sublime projeto tem na razão seu principal instrumento, podemos dizer que no plano mitológico, de um debate o qual opõe Eros a Thanatos, enquanto que, na dimensão filosófica, contrapõe a dignidade kantiana à antifilosofia de Sade. Por todo exposto, postulamos ser um recurso ministerial improvido, reconhecendo-se a ilicitude das revistas vexatórias e, por conseguinte, de toda e qualquer prova obtida por este meio. Destacamos que, na hipótese, incide a prescrição em favor da agravada. Entretanto, a absolvição prefere a extinção da punibilidade, como determinam os princípios regentes do direito penal e processual penal brasileiros, bem como já decidido no RE 583-523 do Rio Grande do Sul. Para finalizar, excelências, eu queria chamar a atenção para os riscos de uma eventual modulação, né? O Brasil tem dimensões continental e a gente sabe que essa eventual modulação, conforme requerido pelo ilustre Ministério Público, faz aqui representar a Procuradoria-Geral da República e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, traz riscos de abertura de flancos para a perpetuação dessas práticas que a gente vem aqui denunciar. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, em pleno século XXI, uma das maiores economias do mundo, inadmissível a revista vexatória. Em pauta, agravo no recurso extraordinário 959-520. Bom, agora eu vou passar a palavra aos Amit Curia, do STF, o ministro Luiz mas Fux, na subdivisão dos 30 minutos, cada um terá 5 minutos para a sustentação. Então, eu chamo para a sustentação, em primeiro lugar, o amicus curiae do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, doutora Débora Nashmanovitz. Obrigada. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do ministro Luiz Fux, presidente dessa corte, e faço uma saudação especial ao ministro Luiz Edson Fachin, relator desse recurso, no qual o IBCCRIM agradece a deferência de ser recebido como amigo da corte, entende o privilégio que isso significa e espera honrar sua tradição de colaboração técnica perante esse plenário, onde eu sustento pela primeira vez, representando milhares de associados e principalmente associadas da instituição. Excelência, em dezembro de 2019, quando estive na sessão presencial em que esse recurso seria julgado, notei um triste contraste com o caso. Ao entrar no prédio do plenário, a presidente de segurança foi realizada, mas sem que eu passasse por nenhuma humilhação ou constrangimento. Eu fui destinatária de simples revista mecânica, com detectores de metal. Assim como eu, todos foram submetidos ao mesmo procedimento. A necessidade de segurança em prédios públicos é indiscutível, de fato, mas ela não pode ser realizada às custas da dignidade das pessoas, principalmente quando são socialmente vulneráveis, que é uma clara demonstração de poder e domínio, algo que certamente rebaixa o nosso patamar civilizatório. Como chegamos a tal estágio de degradação das relações humanas em pleno século XXI? Como discutir se é lícita prova decorrente de praticamente um estupro? Que órgão público é esse que, ao invés de cumprir seu nobre papel de fiscal da lei, pretende legalizar uma prática abjeta que vai contra todos os princípios básicos de humanidade, por causa de uma sanha punitivista da pobreza? Não tem como negar. Ministra Rosa, a única diferença entre o que acontece numa revista vexatória e o estupro é a conotação libidinosa do ato. A ausência de consentimento, o constrangimento, a humilhação e a dor são as mesmas. E veja, excelência, que a comparação não é exagerada, pois há muitos relatos de visitantes submetidas a exames internos de genitália e ânus. Veja, ministro Toffoli, a enorme diferença entre a revista mecânica, feita com detectores de metal, scanner e raio-x, a revista manual, que é a palpação corporal, e a revista íntima, que é sempre vexatória, pois envolve ficar nu e o exame indesejado e não terapêutico de partes íntimas. Reforço, ministro Barroso, que o problema não é sermos submetidos à revista,
Aeroportos, estádios de futebol, prédios públicos precisam de segurança. Mas o procedimento é impessoal, é universal. Todos somos destinatários. Além disso, ela nunca é íntima, respeitando a dignidade e a intimidade do indivíduo. E se, por exemplo, ministro Marco Aurélio, a segurança do aeroporto suspeite que uma mulher esteja tentando embarcar com drogas escondidas no corpo, o que vai acontecer? Ela não vai viajar. Mas nenhuma aposentada, religiosa, de 60 anos, vai ser obrigada a ficar nua, a agachar-se várias vezes, mesmo que ela tenha dores no joelho, abrindo as pernas, as nádegas, fazendo força ou tendo seus órgãos genitais examinados. Não. Ninguém em sã consciência vai submeter uma pessoa livre a esse ato grotesco, com a violação de órgãos que são o símbolo máximo de intimidade de uma pessoa. Inclusive, eu faço registro que é uma humilhação para todas as mulheres a comparação feita pelo recorrente em sustentação oral entre a entrada em domicílio sem mandado e uma inspeção ginecológica contra a vontade da mulher. Tudo isso por si só, ministro Fachin, já deveria ser suficiente para afastar qualquer possibilidade de admissibilidade da prova, mas quando pensamos nos princípios da presunção de inocência, da não autoincriminação e da individualidade da pena, o absurdo é ainda maior. Isso, pois, se a justificativa é a segurança, por que eu e outras advogadas não passamos por esse procedimento ao visitarmos clientes? O que nos diferencia dessas mulheres? Pensar que é porque eu não sou familiar do preso só confirma a absoluta violação da presunção de inocência e o deliberado preconceito com essas pessoas. Ministra Carmen, o Estado trata mães, avós, companheiras e filhas como culpados do sexo próprio contrário. A vida delas não vale nada. Uma mulher que muitas vezes trabalha como empregada doméstica em uma casa a 2, 3 horas de distância de sua própria, que reza todo santo dia pelo filho que está preso, para que ele não morra ou apanhe, ainda tem que se submeter à humilhação como condição para visitá-lo. Então, ministro Lewandowski, a pena que não poderia ultrapassar o condenado atinge com força milhares de mulheres, que são, afinal, a maior parte das visitantes em detenções, e com quem as serviços ocorrem indiscriminadamente, sim, e não só em casos suspeitos. Ao mesmo tempo, quando pensamos na hipocrisia que é pretender a admissão de provas decorrentes de um procedimento absolutamente inconstitucional e criminoso, tortura física e psicológica para mulheres que já estão na absoluta miséria de ter um filho ou um marido presos, muitas vezes injustamente, temos, por outro lado, os números que escancaram ineficácia e que serão melhor explorados pelos meus colegas a seguir. Por fim, quão grande é o absurdo de se falar em sopesamento do princípio da dignidade humana? Como é possível permitir que a humanidade seja comparada ao tão esvaziado conceito da ordem pública? Nunca permitiremos que isso fosse feito com os nossos. Por que então permitir com o outro, aquele que não pode ser ouvido nessa tribuna, terminando por aprofundar sua desgraça? Regras constitucionais de proteção de direitos fundamentais não podem ser relativizadas dessa maneira ou moduladas. Por certo, há limites da pretensão punitiva. É, portanto, impossível a chancela da crueldade dessa rotina abjeta e inconstitucional, e a admissão dessa prova apenas recompensaria uma imprudência estatal. Assim, em nome do IBCCRIM, agradeço a atenção e reporto minha honra em ter representado o Instituto perante essa corte. Boa tarde. Boa tarde. Agora chamo para falar em nome do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e TTC e Pastoral Carcerária, o doutor Rafael Carlson, custódio, que também disporá do prazo de 5 minutos. Cumprimento todos e todas a presença do presidente Luiz Fux, ministros e ministras. O caso trazido hoje a julgamento e relatado pelo ministro Fachin busca, resumidamente, responder à questão se a prática das revistas íntimas, que nós consideramos vexatórias, são autorizadas pelo texto constitucional de 88 ou não. A Pastoral Carcerária Nacional e o IPTC são convictos que não, que a Constituição, sob qualquer ótica, não autoriza essa prática abjeta. A Constituição não autoriza, pois o texto é claro ao dispor que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado, conforme o artigo 5º, inciso 45. No entanto, são os familiares das pessoas presas que acabam sofrendo seus corpos esse procedimento invasivo. Na prática, a revista íntima é em si mesma uma punição. Consta dos autos, inclusive, que cerca de 75% das pessoas que passam por essas humilhações são mulheres, e outros cerca de 15% são crianças. Na sua maioria, como já colocado, essas mulheres são mulheres negras, em situação de vulnerabilidade social. Uma punição, portanto, autorizada contra os corpos dessas mulheres, contra os corpos de suas filhas, de suas mães, pelo simples fato de comporem o núcleo familiar da pessoa presa. Aliás, é uma pena cruel, também explicitamente vedada pelo artigo 5º, inciso 47. Também no artigo 5º, inciso 63, há a garantia fundamental
ao preso da assistência da família. E o texto infraconstitucional reforça essa garantia no bojo da lei de execução penal. Mas a prática dessas revistas corrompe esse direito fundamental, pois é comum que as famílias dos presos, aos poucos, se distanciem ou reduzam o contato com seus familiares, pois as humilhações que sofrem são traumatizantes, e visitar seus parentes se torna uma experiência insuportável diante dessas práticas. Também é inconstitucional, pois viola o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República em seu artigo 1º. Nas palavras do ministro Celso de Mello, que aqui eu referencio como homenagem ao ex-decano, a dignidade da pessoa humana é, abro aspas, valor-fonte, que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país, fecho aspas, RE 580-282. Assim, ministros e ministras, todo e qualquer ato praticado pela administração pública deverá ser regido por esse valor-fonte, e a possibilidade de se autorizar essa prática contra mulheres, crianças, idosas, gestantes, certamente acarretará clara e frontal ofensa a esse postulado, gerando danos irreparáveis à ordem constitucional posta. Em diálogo com esse fundamento constitucional, dispõe também o artigo 5º, inciso 10º, ser invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Ora, os relatos das próprias mulheres, inclusive aqui trazido pelo Dr. Domingos, que passam por esse tipo de revista, evidenciam para qualquer um o completo e total esfacelamento da proteção constitucional indicada nesse dispositivo. Finalizando, como já exposto também por colegas, a revista vexatória sequer se justifica sob a ótica da proporcionalidade. São vários os dados coletados e juntados aos autos que evidenciam a desproporcionalidade da medida para atingir o objetivo que ela supostamente quis alcançar. Em São Paulo, por exemplo, a apreensão de objetos através dessa medida é de 0,02%. No DF, 0,2%. No Paraná, 0,19%. Evidentemente, pois, uma medida também desproporcional. Por fim, excelências, vale destacar, o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, assim definido por vossas excelências recentemente, não é só da porta para dentro das unidades de privação de liberdade. As inconstitucionalidades desse sistema, e aliás do socioeducativo também, já começam quando as famílias das pessoas presas ou internadas se aproximam dessas portas. É já nesse momento que se inicia um processo flagrantemente violador de direitos fundamentais. Esperamos que hoje seja o início do fim dessas práticas odiosas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael Carson. Chamo agora para a sustentação pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, doutora Marina Dias Werneck Souza. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, em nome de quem cumprimento os demais ministros que compõem essa corte. É uma honra ocupar essa tribuna em nome do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, mas também é uma grande responsabilidade, como advogada, como mulher e defensora de direitos humanos, dar voz a uma das mais graves violações de direitos humanos praticadas pelo Estado. Essa corte também tem a responsabilidade de colocar fim, de uma vez por todas, às revistas vexatórias, uma das práticas mais violentas e perversas que acontecem nas prisões de nosso país. A revista vexatória é uma experiência humilhante, abusiva e vergonhosa, excelências. Hoje, pela manhã, ouvi o testemunho dolorido de uma mãe cujo filho está preso. Mandam a gente tirar a roupa, agachar diversas vezes no espelho, abrir a vagina, tossir, fazer força como se estivesse dando à luz. De frente e de costas. Os xingamentos são horríveis. Muitas vezes a revista acontece junto com outras mulheres. Não basta a dor de útero que uma mãe sofre ao ter o seu filho preso, essa mulher sofre uma verdadeira pena sem ter cometido um crime. Excelências, eu vou me ater a 2 pontos: a ofensa às garantias individuais e a inadmissibilidade da prova derivada da revista vexatória.
A Convenção Americana de Direitos Humanos, as regras de Mandela e a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes formam com a Constituição Federal o arcabouço jurídico protetivo da dignidade, integridade física, da honra, da privacidade e da intimidade que deve subsidiar a interpretação do caso que está sob julgamento desse tribunal. É inadmissível a prática generalizada de revistas íntimas no sistema prisional como condição para o exercício do direito de visita. Além disso, a medida, como já dito pelos meus colegas que me antecederam, sequer reduz ou elimina a presença de drogas e outros objetos ilícitos dentro das prisões. Os métodos não invasivos são os únicos constitucionalmente proporcionais e adequados à finalidade de proteção da segurança. Não é lícito fazer com que uma mulher fique nua e agache sobre um espelho. Não é lícito exigir que uma criança faça o mesmo e tampouco exigir que uma idosa tenha que abrir e exibir seus orifícios genitais. Esta indiscutível a ofensa frontal às garantias individuais. Ministro Edson Fachin, esse foi o entendimento de Vossa Excelência quando votou pela concessão de ofício da Ordem de Agravo em Habeas Corpus, número 186373 de São Paulo, no qual reconheceu que a revista vexatória ofende a dignidade da pessoa humana, a intimidade, a honra, confere tratamento desumano e degradante. Disse ainda, à luz do artigo 157, caput do Código de Processo Penal, abre aspas, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais e legais. São diversos os precedentes dessa Corte no sentido de declarar a imprestabilidade das provas obtidas mediante a lesão de direitos fundamentais. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello, que já nos deixa saudades, nos autos do habeas corpus 93/050 declarou, abre aspas, a ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios e ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do due process of law, que tem no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras do plano de nosso sistema de direito positivo. Excelências, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa espera que essa Suprema Corte fixe entendimento de que a revista vexatória viola as regras constitucionais e convencionais, reconhecendo a sua ilicitude e de toda a prova eventualmente obtida a partir dela. As revistas vexatórias tornam os corpos, a sua maioria de mulheres negras, em objeto de inspeção quando da entrada nas prisões. Ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, indiscutivelmente estamos diante de uma violência de gênero institucionalizada praticada pelas mãos do Estado. Essa Corte já reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional diante da violação generalizada de direitos fundamentais das pessoas presas. A revista vexatória escancara mais uma faceta dessa violação. É princípio do direito penal que a pena não ultrapasse a pessoa do condenado. A revista vexatória é uma pena imposta aos familiares e entes queridos das pessoas presas. Digo mais, simboliza a extrapolação das penas cruéis sofridas pela população prisional de nosso país. Essa Suprema Corte precisa dar um basta à revista vexatória. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao amigo Curi Conectas Direitos Humanos. Falará pelo tempo regimental de 5 minutos o doutor Gabriel Carvalho Sampaio. Muito boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros. Cumprimento o senhor ministro Edson Fachin, relator da presente ação, as senhoras ministras, os senhores ministros, na pessoa do senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhor representante do Ministério Público, senhoras servidoras, senhores servidores e público que nos acompanha. A repercussão geral desse tema, senhores ministros e senhoras ministras, reflete diretamente os marcos que serão estabelecidos, os faróis e as balizas do regime constitucional das provas. Mas, acima de tudo, simboliza a ética estatal e os parâmetros que serão adotados por esta República Federativa para a tutela da dignidade da pessoa humana e para a eficácia em relação a determinados corpos da dignidade da pessoa humana, especialmente
corpos de visitantes, pessoas em geral negras e mulheres. É fato que o acesso à dignidade corporal, à intimidade vaginal, à intimidade anal pelo Estado fere a dignidade da pessoa humana. Retrocederíamos no processo civilizatório se não reconhecêssemos que há sim uma ofensa à dignidade da pessoa humana. A questão aqui posta é se toleraremos, sob a prática da revista íntima e vexatória, o uso ou a violação a essa dignidade. Portanto, pretende-se demonstrar aqui, senhores ministros e senhoras ministras, a ilicitude da prova produzida por meio da revista íntima e vexatória. Única solução compatível com a tutela da dignidade da pessoa humana, da vedação à tortura e todas as formas de tratamento degradante. Um regime constitucional de provas e do processo penal que seja efetivamente democrático, respeitados os princípios da intranscendência da pena e até mesmo da tutela da convivência familiar, conforme já identificado por esse Supremo Tribunal Federal em 2015, há um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. O procedimento da revista vexatória consta de um ritual degradante. Mães, filhas, irmãs e esposas de pessoas presas são obrigadas a se despir completamente, agachar 3 ou mais vezes sobre um espelho, contrair os músculos e abrir as mãos, abrir os ânus, a vagina, para que agentes do Estado possam realizar buscas de objetos em suas partes íntimas. Os agentes públicos adotam essas práticas invasivas em corpos, em sua maioria negros, corpos femininos, rompendo essa intimidade. Práticas que implicam em exposição das suas cavidades íntimas. Lamentavelmente, nós identificamos nessa prática, ao longo de todo o nosso trabalho, na Conectas Direitos Humanos em combate a essa forma de atuação, nós identificamos aqui o elemento do nosso racismo estrutural e da violência de gênero. O nosso é da lavra desta corte, senhores ministros, decisão que atribui uma importante interpretação quando dizemos da tutela da intimidade, ao tratar do sigilo bancário ou ao tratar da comunicação telefônica, e que da lavra do ministro Celso de Mello diz da inidoneidade jurídica da prova resultante de transgressão estatal ao regime constitucional dos direitos e garantias fundamentais. Outro precedente importante vem da lavra do ministro Sepúlveda Pertence, também ao tratar de matéria tributária, da explícita proscrição da prova ilícita, sem distinções quanto ao crime objeto do processo, resulta da prevalência da garantia nela estabelecida, do interesse na busca a qualquer custo da verdade real no processo. Consequente impertinência de apelar-se ao princípio da proporcionalidade. Não podemos admitir, senhores ministros e senhoras ministras, que tenhamos uma solução jurídica que confira desvalor aos corpos em relação ao valor jurídico dado, à intimidade do patrimônio, à intimidade das comunicações telefônicas. Como justificar nos marcos constitucionais que seja atribuído um valor jurídico superior, maiores cuidados e formalidades jurídicas ao acessar o sigilo bancário ou acessar as comunicações telefônicas do que os corpos de mulheres, em especial negras, visitantes de pessoas presas? A Constituição se aplica a todos os corpos, sem critério de desvalor em relação a outros preceitos fundamentais. Muito obrigado, doutor Gabriel. Falar agora pelo Amicus Curiae, Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas, doutor Rafael Ramian Muneratis. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, colegas defensores, advogados, senhoras e senhores, boa tarde. É uma honra, senhor presidente, ocupar a tribuna do Corém do Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública de São Paulo, representando o GAETS, o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores. Senhor presidente, senhores ministros, infelizmente ainda é presente
a prática da chamada revista vexatória nos presídios de nosso país. E no estado de São Paulo, que mesmo com a instalação dos scanners eletrônicos, ainda ocorrem algumas situações. Quando, por exemplo, não funcionam os scanners, as revistas vexatórias, elas são empregadas. Revista vexatória que assim continua a submeter pessoas, na sua grande maioria mulheres negras, como foi dito aqui, e de todas as idades, e que buscam apenas exercer o direito de visitar seus familiares, submetê-las a humilhações e verdadeira violência contra seus corpos e intimidade pessoal, de maneira absolutamente injusta e injustificável, e com um imenso sofrimento psicológico e mental. Nós temos diversos exemplos de pessoas que procuram a Defensoria Pública depois de serem submetidas a tal procedimento e para as quais fazemos ações de reparação de danos. Tais exemplos, e peço licença aqui para citá-los, por si só revelam como se dá tão horrorosa prática. O primeiro caso é a da senhora Marisa, que pretendia visitar seu filho no Centro de Detenção Provisória de Praia Grande, em São Paulo. Primeiramente, foi obrigada a se despir, permanecer nua e agachar por 3 vezes diante do olhar atento das agentes penitenciárias. Depois, ainda nua, teve que passar pelo detector de metais na presença de estranhos e outros visitantes. Em seguida, por conta de uma denúncia anônima, que seria a tal fundamentada suspeita, que pode ser qualquer coisa, diga-se de passagem, o diretor do presídio ordenou que Marisa fosse algemada e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal, onde fez uma radiografia para ver se trazia consigo droga. Nada foi encontrado. Não satisfeito, o diretor determinou o encaminhamento de Marisa, ainda algemada, para a delegacia de polícia, para que a autoridade policial a levasse a um médico ginecologista e realizasse toque ginecológico e anal. Assim foi feito, e nada foi encontrado. Não acabou, senhores ministros. No retorno da delegacia, o diretor do presídio exigiu um novo exame invasivo, por toque íntimo, dessa vez por perito do IML. Mais uma vez, assim foi feito e nada foi encontrado. Marisa finalmente foi liberada, sem conseguir visitar seu filho. A ação de indenização, lamentavelmente, foi desprovida. O segundo exemplo, senhores ministros, da senhora Juliana, que pretendia visitar seu companheiro na penitenciária de Pacaembu, a 600 quilômetros de onde mora, sob um alto custo de deslocamento e hospedagem. Da primeira vez, foi submetida à revista vexatória nua e com agachamentos. Nada foi encontrado. Passou então pelo detector de metais, que apitou. Não trazia nada de metal consigo, além do seu aparelho dentário fixo. Como não podia retirá-lo, não pôde visitar seu companheiro. As coisas que trazia para ele tiveram que ser entregues por terceira pessoa. Na segunda tentativa, 30 dias depois, ocorreu a mesma coisa e novamente não pôde entrar. Para a terceira tentativa, 6 meses depois, Juliana resolveu arrancar seu aparelho dental de sua boca com as próprias mãos, porque não tinha dinheiro para ir ao dentista fazer uma consulta, interrompendo assim também um tratamento custoso e necessário para a sua saúde. Nessa tentativa de ingresso, levou também sua filha de 7 anos para visitar o pai. Sim, o pai era que estava preso. Para poder entrar, todavia, ela teve que presenciar a sua filha, de 7 anos de idade, ela, uma criança, ser submetida à revista vexatória, obrigada a tirar sua roupa e passar nua pelo detector de metais, assustada e chorando, e sem a sua mãe, que também passava pela revista vexatória num outro canto da sala. Um verdadeiro absurdo, senhores ministros, uma verdadeira violência à intimidade física e à dignidade humana, com requintes de crueldade por atingir uma criança. Nesse caso, o provimento da nossa ação foi dado única e exclusivamente à criança. Tudo isso para garantir uma suposta segurança e impedir a entrada de objetos ilícitos nos presídios. Segurança ou ordem pública que, todavia, não se prestam para justificar violações desse grau à intimidade e à dignidade humana. Como já mencionado por Sua Excelência, o ministro relator Edson Fachin, dados oficiais comprovam que não são as visitas as grandes responsáveis pela entrada de objetos ilícitos nas cadeias. A quantidade apreendida com elas é ínfima. Permitir a revista vexatória, senhores ministros, é permitir, como já foi dito, que o estado de coisas inconstitucional das prisões, que as mazelas das prisões, já reconhecidas por essa Corte Suprema, atravessem os seus muros e violentem mulheres que nada devem à justiça e que querem somente visitar seus familiares queridos. Isso não pode ser aceito com tranquilidade.
nem com normalidade. E encerro, senhor presidente. É preciso acabar definitivamente com esse tipo de revista e considerar como ilícita qualquer prova de suposto crime obtida dessa forma. Eu agradeço a atenção de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Rafael Ramel Menerati. Falar agora pelo amigo Defensoria Pública da União, doutor Gustavo Zortea da Silva, defensor público federal, pelo tempo de 5 minutos. Eminente ministro-presidente, eminentes senhoras ministras, eminentes senhores ministros, eminente vice-procurador-geral da República, a Defensoria Pública da União está neste processo como amiga da Corte e nós sempre estimamos as oportunidades que temos de trazer um pouco a realidade do sistema penitenciário federal, que é o sistema no qual, enquanto ramo da Defensoria Pública, atuamos com exclusividade. E temos essa oportunidade justamente porque o sistema penitenciário federal acaba por ser um microsistema onde se revela em escala máxima o punitivismo e a preocupação com a segurança pública. E a partir de inspeções que realizamos em 2018 e juntamos esses relatórios no processo, identificamos um padrão de revista dentro do sistema penitenciário federal nas suas diversas unidades. E esse padrão envolvia o desnudamento total de adultos e adolescentes, desnudamento parcial de crianças, tudo como complementação à utilização de body scan sempre presente nas penitenciárias federais. Era esse, portanto, o retrato das inspeções da Defensoria Pública da União em 2018, em que todos os visitantes do sistema penitenciário federal, adultos, adolescentes e crianças, eram submetidos a práticas vexatórias. De 2019 para cá, houve uma cessação dessas revistas íntimas. Mas aí perguntamos, por que motivo isso ocorreu? Seria por uma súbita consciência da ilegalidade dessa prática? E, na verdade, não. A cessação da prática da revista íntima está diretamente associada à cessação das visitas com contato físico, que ocorreu inicialmente por força da portaria 157 de 2019 e depois, com base legislativa, a partir do pacote anticrime, que sepultou as visitas com contato físico no sistema penitenciário federal, limitando-as ao meio virtual ou ao parlatório. Então, esse é o ponto que nós destacamos. O sistema penitenciário federal, a superação da revista íntima ocorreu pela desnaturação da visita social. A ilegalidade da revista íntima foi corrigida, em verdade, por outra ilegalidade, que primeiro foi a portaria 157 de 2019 e depois por uma inconstitucionalidade atualmente presente na Lei de Sistema Penitenciário Federal. Evidentemente, não cremos ser necessário debruçar sobre eventuais argumentos que poderiam defender a revista íntima para evitar o fim da visita por contato físico. Seria defender uma ilegalidade, que é a revista íntima, para evitar outra ilegalidade ou inconstitucionalidade, que é a vedação da visita com contato físico. É possível dizer, excelência, de nossa parte, que uma situação de normalidade em que não vigorava a outrora ilegal e agora inconstitucional vedação à visita por contato físico, a revista íntima era utilizada de forma padronizada e indiscriminada em adultos, adolescentes e crianças, mesmo com a existência de body scan nos estabelecimentos prisionais federais. Nesse sentido, se retomarmos a normalidade institucional, que passa pelo restabelecimento de visitas com contato físico no sistema penitenciário federal, certamente retornará a visita íntima de 2018, que colocava a todos como suspeitos, adultos, adolescentes e crianças. Os defensores públicos federais que atuam no sistema penitenciário federal vivem premidos entre essas duas cruzadas, a cruzada da ilegalidade da revista íntima e a cruzada da inconstitucionalidade, que é a visita social sem contato físico. E hoje temos a oportunidade de vencer uma delas, ao menos vencer uma delas. Para finalizar, excelência, dizemos que reconhecer a ilegalidade da prática da revista íntima contribui também para sepultar alguns fenômenos residuais que identificamos no sistema penitenciário federal e que são baseados na mesma ideia de objetificação do corpo, especialmente do corpo das mulheres negras e pobres. O sistema penitenciário federal, embora já não haja revista íntima, há relatos de colegas que ainda registram reclamações de mulheres visitantes,
que tem exigido comparecimento com vestidos longos, colados ao corpo, coloridos, enfim, situações que também geram o constrangimento ao corpo da mulher. E o pronunciamento dessa Suprema Corte, mais do que banir a prática da revista íntima, excelências, poderá conduzir ao sepultamento também desses fenômenos residuais que se assentam na mesma ideia de objetificação do corpo, especialmente de mulheres negras e pobres. Assim, a manifestação da Defensoria Pública da União é pelo reconhecimento da ilegalidade da revista íntima, como consequente reconhecimento da ilicitude da prova obtida por tal meio. Agradecemos a atenção de Vossas Excelências. No plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. O ministro recebe informações da secretária-chefe. Roberto. Muito obrigado. A Sua Excelência, Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto. Me escutam? Me escutam? Sim, perfeito. Então, prossigo. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, senhor Procurador-Geral de Justiça, falar pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, neste videoconferência, Humberto Jacques de Medeiros, julgamento, e de qualquer outro, quando somos os últimos a falar, impõe ao Procurador-Geral da República a tarefa de fazer deste julgamento o melhor possível. Agregar argumentos ou esclarecer problemas levantados no caso, mesmo porque a posição do Ministério Público Federal, neste caso, está deduzida em parecer nos autos. E o parecer é centrado exatamente no modo razoável, proporcional, adequado e admissível de buscas pessoais e revistas íntimas em familiares de presos, do modo como o Ministério Público entende. Conselho Nacional... Opa. Sem som? Voltou, tá. Coisas da transmissão. Minha fala aqui é reafirmando o parecer do Ministério Público nos autos, e o lerei ao final, em que fazemos um equacionamento dos direitos em conflito e a reafirmação de que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária fez uma adequada e proporcional medida disso. Igualmente, nenhum membro do Ministério Público, federal ou estadual, nenhum juiz federal ou nenhum juiz estadual pede a condenação ou condena alguém imaginando tirar desse alguém ou da sua família a dignidade. Todos nós trabalhamos exclusivamente pela retirada da liberdade. Não há no sistema de justiça brasileiro quem opere a sua tarefa acreditando que das suas ações decorrerá a subtração da dignidade de quem quer que seja. É muito importante que se afirme isso pela paixão com que se descrevem os abusos que acontecem em vistorias, em inspeções, em corpo de pessoas no sistema penitenciário. Mas a paixão com que isso se descreve não significa nem a tolerância, nem a admissão, nem o aplauso dessas práticas pelo sistema de justiça. Mas muito menos do que isso é a consequência
que aqui se pretende dar a esses fatos. É dizer que, de forma alguma, ninguém, em sã consciência, aplaude os fatos malignos descritos pela Defensoria, pelos advogados aqui. É óbvio, é óbvio. Esta Suprema Corte tem julgados em que não tolerou a coleta de um fio de cabelo para um exame de DNA de paternidade. É óbvio que a ação in corpore, o tratamento compulsório, a busca pessoal, a ação do Estado sobre o corpo de alguém é algo absolutamente excepcional. Mas não é, por mais que os discursos aqui feitos deem a sensação da sua banalidade, é tão agressivo e humilhante quanto não banal a prática disso pelo sistema de justiça. O que entende o Ministério Público Federal, que deveria ser agregado ao raciocínio aqui, é que essa ação truculenta, e muito bem descrita como truculenta, não acontece nas abordagens na rua. O Estado age desta maneira terminal em situações absolutamente limites na fronteira entre o mundo lícito e o espaço carcerário. O Estado brasileiro, por mais lastimável que seja tudo que aqui narrado, não pratica isso ostensivamente. Pratica isso onde? Pratica isso num ambiente que essa Suprema Corte Constitucional já assegurou que se trata de um ambiente com profunda defasagem com a ordem constitucional. Isto é uma verdade, e esta Corte já o disse. O que aqui se deve perguntar é se simplesmente, porque são repugnantes tais buscas pessoais, disso decorre necessariamente a ilicitude da prova colhida e, por conseguinte, a licitude do comportamento do tráfico para dentro dos presídios. E aí estamos a tratar, com toda certeza, de coisas distintas. É reprovável, absolutamente reprovável a busca, com os excessos aqui descritos, e ninguém ousa defendê-la. Mas isso não pode, a reprovação a isso, não pode, com racionalidade, transformar um bio de indenidade no ingresso de qualquer pessoa ao sistema para a visita de alguém no sistema penitenciário. Quando ouço aqui, pega-se pouco nessas buscas, é porque se sabe que é muito vigiado. Se vigiado não for, muito entrará. Há de se ser, não estou a defender essas buscas, estou apenas a separar a consequência buscada da reprovação que elas têm. Entenda-se que a criação de uma via de imunidade e de um bio de indenidade no acesso aos presídios, sobre o palio da proteção da intimidade, sobre o palio da proteção dos corpos, coloca em risco muitos estágios da segurança. É importante que se diga isso. E mais, gostaria de afirmar o Ministério Público, quando estamos a discutir proteção de direitos humanos, não são violadores internacionais, é o Estado. Mas não necessariamente a população pobre e negra sofre atentados à sua liberdade apenas pelo Estado. Se esse bio de indenidade é concedido no dia de hoje, toda mulher, de todo preso, será constrangida pelo tráfico a portar algo em seu corpo. Porque sabe-se que ela não será investigada, sabe-se que ela não será tocada. E aí trocaremos aqui a violência pelo Estado pela violência pelo crime organizado. Quando achamos que estamos aqui a proteger as pessoas deste Estado abusador, há um outro agressor, há um outro violador, quiçá muito mais agressivo, sem barreiras e sem limites. Insisto, não estou a defender em hipótese alguma essas buscas. Estou apenas a refletir que a solução proposta aqui
para reprovar essas buscas é uma solução desproporcional e que mais desequilibra e mais expõe as pessoas que aqui pretendemos proteger. A esposa de qualquer presidiário será assediada e compelida a cometer crimes e portar objetos ilícitos em seu corpo, porque essa Suprema Corte terá dado um bio de indeniidade no acesso aos presídios por mulheres ou também por crianças. Também por crianças. Quando o excelentíssimo defensor público esclarece que a solução na União foi proibir visitas íntimas, é de fato um risco iminente. É diminuir o contato entre as famílias apenas com barreiras de vidro, uma vez que não se fará a inspeção pessoal. Há que se entender com consequência e proporção aquilo que virá daquilo que aqui se decidir. Então, volta ao Ministério Público a afirmar o inteiro teor de seu parecer, repelindo o uso indiscriminado, generalizado e desproporcional dessas escandalosas violações de direitos humanos. Todavia, como este tribunal já disse, que o sistema penitenciário é um quadro que afronta a Constituição, mas deste quadro ele não determinou a liberação de todos os presos. Há que se compreender a reprovação do que acontece e a justa medida que se deve adotar em repreensão ao excesso, para que esse quadro nem se agrave, nem piore em detrimento das pessoas que pretendemos aqui proteger. Enquanto fiscal da lei nesta corte, zelador da Constituição, acho absolutamente temerário, absurdo, violento e reprovável o que pode ser feito com mulheres e homens quando se aventuram o ingresso num presídio, por conta de ser ali um canal de tráfico de muita coisa ilícita. Mas muito mais grave do que isso, imagino, é o assédio, porque esse tráfico nós aqui conseguimos controlar. Esses comportamentos dessas autoridades nós conseguimos punir. Essas atitudes são investigáveis, passíveis de inquérito, passíveis de sanção, passíveis de devido processo legal. Minha severa dúvida é o que pode acontecer com essa mesma população hipossuficiente e exposta, entregue por esta corte, a depender do julgado que aqui se faça, a transformá-las em uma via de indenidade e de imunidade a acesso a presídios. Entregaremos crianças e esposas exatamente a toda sorte de pressão do crime organizado e que portarão coisas em seu corpo, não porque o Estado não as vai fiscalizar, mas porque o crime organizado, um outro poder que se põe, imporá a invasão sobre esse corpo. E esta mulher não poderá procurar a defensoria ou a polícia ou qualquer que seja para defender a sua integridade corporal. Porque esta corte, porque essa jurisprudência, porque essa pretensão pode dizê-la, essas pessoas estão não mais sob a minha proteção, mas estão doravante sob os cuidados e os riscos do convívio com o crime organizado. É isso que entende o Ministério Público. Há uma profunda, lastimável prática de inspeções corpóreas. Mas as consequências que aqui se pretende dar a esse abuso, entende que são desequilibradoras e mais desprotegem do que protegem as pessoas que pretendemos aqui zelar. Dito isso, me proponho a ler rapidamente as bases em que o Ministério Público Federal entende que deva ser equilibrada a atenção em jogo. É insuficiente para tornar ilícita a prova o fato de ter sido produzida em revista íntima, tendo em conta as hipóteses que esta pode ser legitimamente realizada, pelo que a observância dos parâmetros de adequação há de ser analisada de acordo com as especificidades do caso concreto. É inconstitucional a revista íntima como protocolo geral de ingresso nos presídios. É constitucional a possibilidade de realização de revista íntima em caráter excepcional, quando o estado de saúde ou a integridade física impeça que a pessoa a ser revistada seja submetida a determinados equipamentos de revista eletrônica, ou quando, após revista eletrônica, subsista fundada e objetiva suspeita de porte de objetos ou substâncias cuja entrada em presídio seja proibida. A revista íntima excepcional há de observar ao menos as seguintes condicionantes: ter a concordância da pessoa a ser revistada,
realizado em local reservado por agente prisional do mesmo gênero do revistado, que cuidará de preservar a integridade física, psicológica e moral do visitante. Vedar-se o desnudamento total ou parcial, o uso de espelhos, esforços físicos repetitivos e a introdução de quaisquer objetos nas cavidades corporais do revistado. Facultar-se o acompanhamento do ato por pessoa de confiança do revistado. É admitida a inspeção de órgãos genitais apenas quando absolutamente necessária e imprescindível para alcançar o objetivo legítimo em caso específico, concretamente e previamente fundamentada. É insuficiente para tornar ilícita a prova o fato de ter sido produzida em revista íntima, nada obstante os termos em que realizada possam influenciar no juízo sobre a ilicitude da prova. Parecer do Ministério Público Federal, portanto, é pelo não conhecimento do recurso extraordinário e pela fixação das teses sugeridas, com a modulação dos efeitos das teses a serem fixadas, concedendo aos seus estados o prazo máximo de 1 ano para adotarem as medidas necessárias para a adequação de seus protocolos de ingresso em presídios, considerando-se o protocolo geral e o controle mecânico tecnológico. Eram essas breves ponderações que o Ministério Público gostaria de fazer quando esta corte se debruça sobre um tema tão apaixonante quanto a violência contra o corpo das pessoas praticado pelo Estado, mas, ao mesmo tempo, trazendo a ambiência em que essa violação acontece, para que nós, ao pretendermos proteger vítimas do Estado, não vitimemos essas pessoas nas mãos de poderes ainda mais perigosos, arbitrários e incontroláveis. No Estado Democrático de Direito, toda e qualquer autoridade que abuse nesse espaço de poder é controlável. E isso é uma garantia constitucional. Agora, de qualquer revista decorrer a ilicitude da prova colhida com a pessoa vistoriada, seria a criação de uma via de indenidade no acesso aos presídios. E a criação dessa via transformaria as pessoas que nós queremos aqui proteger em pessoas ainda mais vulneráveis, nas mãos de atores sem os limites do Estado. E aí entendo que a barbárie que nós culpamos o Estado de praticar poderia ser ainda mais forte quando nós entregássemos essas pessoas pretensamente protegidas à sorte do poder do crime organizado no acesso aos presídios. Era essa ponderação que eu gostaria de fazer sobre a absoluta reprovação e as bases com que entendemos com que deve acontecer, se forem acontecer, revistas pessoais, mas a inadequação da consequência buscada na postulação desse recurso extraordinário. Muito obrigado. Agradeço as palavras do doutor Humberto Jacques Medeiros, vice-procurador-geral da República, que sempre coloca o dedo na ferida. Senhores ministros, faltam 9 minutos para as 16 horas. E o voto do ministro Fachin deveria ser proferido com em plenário. continuidade necessária. Então, eu vou suspender a sessão e voltamos daqui a 30 minutos, levando em consideração que a suspensão está se dando às 15h51. Então, está suspensa a sessão pelo prazo de 30 minutos.